Fala galera, tudo bom? Aqui é o Lucas do canal do Esporte e hoje abordaremos o tema da psicologia do esporte. Os nossos convidados irão tratar temas como lesões, tratamentos e outras coisas que são feitas em clubes ou em outros âmbitos esportivos. Os nossos convidados são do Laboratório de Psicologia do Esporte da Unesp de Rio Claro. São Guilherme Bagni e Cauã Mourão. E agora vamos ver o relato e as experiências que eles já tiveram em relação a esse assunto. Bom dia, meu nome é Cauã, esse daqui é o Guilherme, nós dois somos doutorandos e fazemos parte do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte, o LEPESP, que fica aqui na Unesp de Rio Claro. No vídeo, nós dois somos formados em Educação Física, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a psicologia do esporte e o tema em questão, na verdade, vai ser as questões da lesão no contexto esportivo e como elas afetam psicologicamente os atletas. Primeiramente, então, definindo de maneira geral a psicologia do esporte, ela consiste então no estudo de pessoas, seus comportamentos, principalmente em contextos esportivos e nos comportamentos também em relação a atividades físicas em geral. E justamente após esse estudo vem algumas questões de aplicação. Nós vamos falar uma parte, principalmente da parte dos estudos, e o Cauã depois ele mostra um pouquinho como que esses estudos desencadeiam algumas aplicações visando ao menos minimizar esses problemas. Em relação às lesões, os efeitos físicos eles são talvez mais conhecidos, mais estudados, mas nós temos também uma questão psicológica muito importante nesse processo. A lesão pode ter impacto em três maneiras, na verdade, psicologicamente, em relação a pensamentos, sentimentos e ações. Os pensamentos vão vir questões negativas, talvez uma redução em autoestima, autoconfiança dos atletas e também um aumento da confusão mental. Do ponto de vista emocional dos sentimentos, nós temos um aumento de medo, um aumento de raiva, depressão, frustração e justamente com isso vem a questão da ação, que na ação o atleta se sente mais vulnerável, isto é, ele acaba tendo uma preocupação maior no que pode acontecer do que no próprio movimento em si, o que faz com que ele possa ter um erro maior na execução do movimento. Então ele fica sempre, ele está fazendo um drible em determinado esporte, ele fica imaginando que nesse drible ele se lesionou, então ele não consegue executar corretamente aquele movimento em si. Com relação às consequências que uma lesão pode causar nas questões psicológicas do atleta, nós podemos trabalhar, então, na verdade, com algumas intervenções, com algumas estratégias. O que se tem hoje em dia é que o psicólogo do esporte ele deve trabalhar primeiramente com o estabelecimento da relação com o atleta, juntamente com um suporte social, ou seja, muitos atletas eles acabam se sentindo isolados, excluídos do grupo, então é necessário que o treinador e o psicólogo do esporte consiga trabalhar com esse atleta dentro da equipe, com os outros membros da equipe, também buscando reduzir essa sensação, esse sentimento de isolamento social, de exclusão por conta da lesão. Tem também a questão do estabelecimento dos objetivos e de metas. É necessário que a gente tenha o estabelecimento de metas a curto, médio e longo prazo. Por quê? A curto prazo, para o atleta ver que, na verdade, ele está se recuperando, ele consegue alcançar esses seus objetivos. E depois de médio e longo prazo que vão ser traçadas de acordo com o interesse de cada atleta, com a particularidade, a especificidade de cada atleta. Temos também a questão do discurso interior positivo ou autoconversação positiva, que é realmente, como o próprio nome diz, uma autoconversa. O atleta conversa consigo próprio. Então ele vai isolar os pensamentos negativos, tentar bloquear esses pensamentos negativos e substituí-los por positivos. Então, em vez de pensar, eu nunca vou conseguir fazer esse drible, tem que pensar que ele vai conseguir fazer esse drible, vai conseguir executar esse movimento. Então, são essas questões, buscando dar um suporte para aquilo que ele vai executar. Outra questão é o treinamento mental, a visualização, ou a imaginação positiva também. Esse é um dos métodos mais utilizados com os atletas lesionados. Por quê? Porque eu tenho primeiramente, na verdade, você imaginando a lesão sendo recuperada, então você sarou daquela lesão, isso ajuda na recuperação, de maneira mínima, mas ajuda. E na questão da ativação, você tem a ativação de miofibrilas que contribuem também nessa reabilitação. Outro ponto do treinamento mental ainda
é o atleta imaginar os gestos motores que ele executa na modalidade, buscando automatizar os movimentos e ter uma perda menor do repertório motor. Então aquela habilidade não vai sofrer um dano, na verdade, no que o atleta já executava. E por fim também se trabalha bastante com o relaxamento, principalmente na questão da respiração profunda, fazendo com que o atleta, é mais uma questão de ativação, fazendo com que ele consiga regular a ativação dele durante a prática e também no período que ele está em reabilitação. Com isso nós conseguimos perceber um pouquinho então da importância do treinamento psicológico nesses aspectos em relação à lesão, e também que de certa maneira, se a gente for só correr atrás do problema no pós-lesão, a gente pode ter uma dificuldade maior. Isso pode vir sendo trabalhado ao longo do ano, ali, do treinamento, da atividade física em geral. E enquanto uma lesão física eu consigo ver a recuperação por meio de exames e tudo mais, a lesão psicológica ela é um pouco mais difícil. E por isso mesmo ela deve ser bem trabalhada e a gente deve ter uma atenção especial a isso nas nossas atividades diárias e profissionais. Bom, gente, aqui a gente fica sobre o assunto da psicologia do esporte e tudo mais que os nossos convidados trouxeram pra gente, entre lesão e outros assuntos. Qualquer coisa pode nos procurar, pode procurar eles e todos nós iremos conseguir ajudar e tirar todas as dúvidas que você quiser.